Sendo assim, finalmente poderemos chegar ao ápice do exercício comparativo feito até então. A compatibilidade entre o cristianismo ortodoxo e o anarcocapitalismo, particularmente em sua vertente paleolibertária e hoppiana, representa um campo fértil para o debate sobre as intersecções entre a fé cristã, a política libertária e as teorias econômicas contemporâneas. Este estudo busca explorar como a defesa da liberdade individual e o conservadorismo anti-estatista, características centrais do anarcocapitalismo paleolibertário e hoppiano, podem, paradoxalmente, reforçar e dar força aos princípios do cristianismo ortodoxo. Para isso, será necessário apresentar uma análise detalhada da interação entre essas duas esferas de pensamento, com uma especial atenção à origem e ao conceito do paleolibertarianismo. O paleolibertarianismo é uma vertente do libertarianismo que surgiu como uma reação ao liberalismo sociocultural, incorporando uma perspectiva conservadora quanto aos valores sociais e culturais. Sua etimologia vem de paleo, do grego, que significa antigo ou primitivo, e libertarianismo, que se refere à filosofia política que defende a maximização da liberdade individual, especialmente em detrimento da intervenção do Estado. Assim, no paleolibertarianismo é caracterizado pela preservação de valores tradicionais, tais como a moralidade familiar, religiosa e comunitária, enquanto defende a eliminação do Estado e a organização da sociedade por meio do justnaturalismo, livre mercado, contratos voluntários e propriedade privada. O movimento teve suas origens intelectuais nos escritos de figuras como o já muito citado Murray Rothbard e Lew Rockwell, que, na década de 1980, combinaram o libertarianismo austríaco com o conservadorismo cultural, rejeitando tanto o Estado interventor quanto as tendências coletivistas do liberalismo social. No centro tanto do cristianismo ortodoxo quanto do anarcocapitalismo paleolibertário, encontramos uma visão comum sobre o Estado e o poder. O cristianismo ortodoxo, assim como o anarcocapitalismo paleolibertário, defende uma postura de desconfiança em relação ao poder estatal. O cristianismo ortodoxo historicamente tem se oposto à ideia de um poder secular absoluto, com a Igreja representando uma autoridade moral superior à do Estado. A relação entre Igreja e Estado na tradição ortodoxa nunca foi de total subordinação, mas de uma posição crítica em relação ao poder secular, no que cria uma base comum de valores com a filosofia anti-estatista do anarcocapitalismo paleolibertário. A rejeição do Estado como um poder absoluto é um princípio que remonta às Escrituras Sagradas, onde o cristianismo enfatiza que o reino de Deus não é deste mundo em João 18:36. Para os ortodoxos, a relação com o poder secular deve ser uma de resistência moral, com os fiéis sendo chamados a viver de acordo com a vontade divina, mesmo quando isso contrasta com as leis humanas. Este princípio encontra ressonância no anarcocapitalismo, especialmente na vertente paleolibertária e hoppiana. Hans Hermann Hoppe, por exemplo, argumenta que o Estado é, essencialmente, uma instituição coercitiva que impõe sua vontade sobre indivíduos livres, violando os direitos de propriedade e liberdade. Para Hoppe, como para os ortodoxos, a autoridade legítima deve ser baseada na moralidade e na liberdade individual, não na força ou no monopólio da violência. Nesse sentido, a crítica ao Estado feita pelo anarcocapitalismo encontra uma afinidade com a crítica cristã ortodoxa à idolatria do poder secular. A questão da propriedade privada é central tanto na teologia ortodoxa quanto no anarcocapitalismo. A ortodoxia cristã, embora reconheça que tudo pertence a Deus, defende a importância da propriedade privada como um meio de viver de forma justa e responsável. A propriedade é vista como uma dádiva divina que deve ser administrada com respeito e justiça, e o cristão tem o dever de partilhar com os necessitados, mas sem a imposição coercitiva de redistribuição, um princípio que se alinha com a crítica do anarcocapitalismo ao Estado redistribuidor. No pensamento hoppiano, a propriedade privada é a base da ordem social. Para Hoppe, a defesa da propriedade privada é a defesa da liberdade, pois cada indivíduo tem o direito inalienável de controlar os frutos do seu trabalho e de proteger os seus bens. Este entendimento da propriedade como direito fundamental é coerente com a moral cristã ortodoxa, que, ao mesmo tempo em que afirma que a propriedade é dada por Deus, reconhece que o indivíduo tem o direito de gerenciá-la como melhor lhe convier, respeitando sempre os princípios do amor e da justiça.
O paleolibertarianismo, especialmente na vertente hoppiana, tem um componente moral conservador que se alinha de maneira única com os ensinamentos cristãos ortodoxos. Os paleolibertários defendem a moralidade tradicional, incluindo a preservação da família, da religião e dos valores comunitários. A crítica ao coletivismo e à intervenção estatal proposta pelos paleolibertários se conecta com a visão cristã de uma sociedade onde a liberdade individual e o respeito mútuo prevalecem, sem a imposição de um poder central que corrompe a relação entre os indivíduos. A rejeição ao coletivismo, central tanto no cristianismo ortodoxo quanto no anarcocapitalismo paleolibertário, está intimamente ligada à crença de que cada pessoa deve ser responsável por suas próprias ações e, no lado religioso, por sua própria salvação. No cristianismo ortodoxo, a salvação é pessoal e não pode ser imposta por nenhum Estado. Da mesma forma, no anarcocapitalismo, a liberdade e a propriedade individual são vistas como direitos fundamentais, e a sociedade deve ser composta por indivíduos autônomos, não pela imposição de normas coletivas. No cristianismo ortodoxo, o papel do governo é visto como subordinado à autoridade de Deus. O governo deve garantir a paz e a justiça, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela moral cristã. A visão ortodoxa de governo rejeita a ideia de um Estado onipotente e propõe uma coexistência pacífica onde a autoridade secular é limitada. Por outro lado, o anarcocapitalismo paleolibertário e hoppiano rejeita completamente o Estado como uma estrutura coercitiva e propõe uma ordem social baseada em contratos voluntários. Para Hoppe, qualquer forma de governo, seja ele democrático ou autoritário, é ilegítima, pois sempre impõe a força sobre os indivíduos. Em vez disso, as relações sociais devem ser baseadas em trocas voluntárias, respeitando a propriedade privada e a liberdade. Essa crítica ao Estado e à coercitividade ressoa profundamente com a ortodoxia cristã, que vê na coerção do Estado uma corrupção da ordem divina. A liberdade cristã não é entendida como licenciosidade, mas como a capacidade de viver de acordo com os princípios morais de Cristo, e isso inclui a liberdade de não ser submisso a um Estado que viola os direitos de propriedade e os deveres morais. A análise da compatibilidade entre o cristianismo ortodoxo e o anarcocapitalismo paleolibertário e hoppiano revela que, apesar das diferenças de abordagem em questões econômicas e sociais, existe uma base comum de princípios que se encontram na defesa da liberdade individual, da propriedade privada e da moralidade tradicional. O conservadorismo anti-estatista e anticoletivista do paleolibertarianismo não só se alinha com os ensinamentos cristãos sobre a liberdade e a responsabilidade pessoais, mas também reforça a crítica ortodoxa ao poder secular absoluto. Dessa forma, no anarcocapitalismo, especialmente em sua vertente hoppiana, pode ser visto como uma filosofia política que não apenas respeita, mas também fortalece a fé ortodoxa, ao defender uma sociedade onde a liberdade, a propriedade e a moralidade cristã podem florescer sem a intervenção de um Estado coercitivo. A remoção física, conforme defendido por Hoppe, embora seja um conceito polêmico, está fundamentada na lógica da preservação da ordem e moralidade dentro de uma comunidade. A ideia não é de violência arbitrária, mas de autodefesa legítima contra aqueles que representam uma ameaça à propriedade ou à ordem social, com a remoção entendida como um afastamento físico daqueles que, ao violar os direitos alheios, criam um ambiente de caos. Essa medida extrema visa proteger os cidadãos respeitosos à propriedade e à moralidade dos transgressores, permitindo uma convivência pacífica e harmônica dentro dos limites do que é considerado aceitável pela comunidade. Esse conceito de preservação da ordem natural e moral se conecta diretamente com a visão e a prática tradicional da ortodoxia. Embora a Igreja Ortodoxa não defenda explicitamente a remoção física de transgressores no exato mesmo sentido hoppiano, ela emprega o conceito de excomunhão para excluir aqueles cujas ações e comportamentos contrariam a moral cristã. A excomunhão é uma medida espiritual, destinada a preservar a pureza da comunidade cristã e a ordem moral. De maneira análoga, a filosofia hoppiana propõe que uma comunidade baseada em princípios de liberdade e propriedade deve ser protegida da desordem causada por indivíduos que infringem esses princípios. Ambos os sistemas buscam garantir que a moralidade e a ordem social sejam mantidas, afastando aqueles que persistem em comportamentos destrutivos ou desrespeitosos para com a sociedade.
Por fim, nos escritos de Hoppe, especialmente em sua crítica à democracia, ele argumenta que o sistema democrático é, em essência, uma forma de tirania disfarçada, pois submete os indivíduos à vontade da maioria, muitas vezes à custa da propriedade e liberdade individuais. Essa crítica se alinha com a visão cristã, que, historicamente, tem uma postura cética em relação ao poder secular e elitista absoluto ou no poder baseado na força das massas, considerando-os como corrupções da ordem divina. Este pensamento é refletido também no julgamento e morte de Jesus, que, ao ser condenado por um sistema político corrupto lastreado na autoridade ilegítima e na tirania da maioria pecadora, repreende simbolicamente a falibilidade das estruturas de poder humano. Tanto na teologia ortodoxa quanto no pensamento hoppiano, há uma rejeição à autoridade que se impõe de forma coercitiva, com ênfase na preservação da liberdade e da moralidade individual contra as imposições estatais ou coletivas. Esse ponto de interseção entre o cristianismo ortodoxo e o paleolibertarianismo de Hoppe e outros pensadores ANCAPs e austro-libertários torna evidente que ambos compartilham uma visão de que a preservação da ordem moral e da integridade da comunidade é fundamental para garantir uma convivência harmoniosa e virtuosa. Enquanto a Igreja Ortodoxa utiliza ferramentas espirituais para manter essa ordem, como a excomunhão, o austro- e paleolibertarianismo hoppiano faz uso de medidas mais diretas, como a remoção física de transgressores e defesa intransigente de meios políticos e agressores, para garantir que a comunidade respeite os direitos e a propriedade de cada indivíduo. Dessa forma, ambos os sistemas defendem a priorização da liberdade individual, a propriedade privada e a moralidade tradicional como bases para a construção de uma sociedade justa e equilibrada.